E aí pessoal, voltando para mais uma aula, nossa última aula de derivada da função implícita, ainda com resolução de questões para esse tópico, beleza? Se liga, no terceiro exemplo que a gente fez na aula passada, que é o segundo exemplo, na aula anterior um primeiro exemplo com várias alternativas, agora a gente está trazendo aqui o terceiro exemplo. Eu dou uma função, tá? Ela está escrita nesse formato implícito, ok? Porque eu não isolei a variável y. Eu isolaria se eu passasse esse quadrado para o outro lado, mas não há necessidade. Eu posso trabalhar com ela desse jeito implícito mesmo. Aí eu tenho essa função no formato implícito e peço para você determinar, considera um ponto x0 do domínio dessa função, né, associado a essa função, igual a 3, para todo valor de y negativo, menor do que zero. A partir dessas informações, eu quero que você calcule a derivada dy dx no ponto x0, ou seja, em 3, e a segunda derivada d2y dx2 também nesse mesmo ponto. Tá? A gente já sabe calcular a primeira e segunda derivada, e agora a gente está expandindo isso para o formato implícito. Quando eu peço uma dy dx, eu estou pedindo para calcular uma y', beleza? Então, vamos encontrar a primeira derivada. Qual será a primeira derivada dessa função? Sendo que essa função, para essas duas situações, como eu tenho um dy dx, estou dizendo que y deve ser uma função de x. Tá? Então eu não preciso isolar para calcular, eu posso calcular isso implicitamente. Tá? É uma situação que não aparece, mas eu sei que y é uma função de x. Tá? Se eu isolar aqui vai dar duas funções raízes, mas não precisa. Bom, qual é a derivada implícita? Eu derivo aqui como derivada de uma função potência, desço 2, y elevado a 2 menos 1, vezes a derivada da função, que é a função y, uma derivada implícita, y', igual x é a variável livre, a variável independente, derivada desse polinômio do primeiro grau, dessa função do primeiro grau é apenas 4. Automaticamente, já posso até simplificar aqui, ó, dá 2, 2 e o 4. Então, y' quem é? 1 sobre y. Essa é a primeira derivada. E eu quero essa primeira derivada onde? No ponto x0. Isso aqui é o meu dy dx. Eu estou dizendo que o meu dy dx é 1 sobre y. Claro, para determinar o valor desse dy dx, eu preciso saber o valor de y, porque aqui só está dependendo diretamente da variável y. Tá? Bom, e como é que eu descubro isso? Se eu quero uma derivada no ponto 3, eu vou procurar esse ponto 3, associá-lo na função e encontrar qual é o y que está diretamente ligado a esse valor x igual a 3 na função. Tá? Então, se eu tenho x, eu posso procurar o y que está associado a esse valor x na minha função. Beleza? Bom, como x0 é igual a 3, ao substituir na minha função, eu vou encontrar 4 vezes 3 menos 8, ou seja, 4. O que me gera dois valores, mais ou menos 2, né? y² igual a 4, y mais ou menos 2. Porém, na questão, eu afirmo que eu só devo me preocupar com valores menores do que 0. Logo, como y é menor do que 0, implica que o y será o quê? Apenas menos 2. Esse é o valor de y que eu devo utilizar nos meus cálculos. Daí, eu vou ter que situação que a primeira derivada, quando x0 é 3, vale o quê? 1 sobre menos 2, ou seja, menos meio. Respondi a primeira parte da questão, ok? Agora eu quero a segunda derivada dessa função. Bom, a gente viu em aulas anteriores que para encontrar a segunda derivada basta fazer o quê? Derivar a primeira derivada. E eu também vou poder fazer isso no formato implícito, meu povo. Se liga, isso aqui está implícito. Não aparece a variável x, mas eu posso estar derivando do mesmo jeito. Quando eu tenho uma primeira derivada, isso é uma função, ainda é uma função de x, mas que eu não preciso saber quem é. Então eu enxergo isso implicitamente. Qual é a derivada da primeira derivada? Qual a derivada de y'? Y, duas linhas.
igual, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, vou destacar para vocês, um y elevado a menos 1, tudo bem? Isso aqui é um y elevado a menos 1. Então, qual é a derivada disso? Com y implícito, desce o menos 1, fica y elevado a menos 2, vezes a derivada de dentro. Quem é a derivada de dentro? A primeira derivada, que eu estou derivando a função y. Arrumando isso aqui, eu sei que a segunda derivada equivale ao quê? Menos y' sobre y ao quadrado. Só estou arrumando. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que a minha segunda derivada, ela depende de quem? Depende da primeira derivada, tá? E depende da função y, que é implícita. Bom, é o mesmo que estar dizendo que d2y, dx2, que é outra notação, é menos y' sobre y ao quadrado. Bom, no ponto, para encontrar o valor dessa derivada no ponto, não é difícil. Para encontrar o valor dessa derivada no ponto, que no caso é o ponto x0 igual a 3, eu tenho que ter o valor de x, quando ocorre esse ponto, que eu já encontrei, tudo bem? É o y igual a menos, o valor de y, quando ocorre esse ponto, que eu já encontrei, que é o y igual a menos 2, e o valor da primeira derivada, quando ocorre esse ponto, que depois de encontrar o y, eu determinei também. A primeira derivada vale o quê? Menos meio. Pronto, meu povo. Daí, em x0 igual a 3, eu vou ter a segunda derivada, x0 igual a 3, igual ao quê? Menos o valor da primeira derivada, ou seja, vou botar bem bonitinho aqui, ó, menos meio sobre y ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Isso aqui dá quanto, meu povo? Dá meio sobre 4, ou seja, 1/8. Beleza? Respondi essa questão e vamos para uma quarta questão. Falou! Então, meu povo, vamos para a última questão. O que que eu trago na última questão? Eu trago essa equação, tá? No formato de função implícita, ou de x ou de y, eu escolho ou indico para que você manipule, e quero a equação da reta tangente no ponto de coordenadas 2 e 1. Bom, esse ponto indica que o x vale 2 e o y vale 1. Bom, o que é que eu preciso para calcular a equação da reta tangente? Para montar a equação da reta tangente, melhor dizendo, eu preciso da derivada no ponto, ok? O x0 e y0 eu já tenho para a reta tangente. Porque qual é a equação da reta tangente? É uma equação no formato x menos x0 igual a derivada no ponto. Errei. Y menos y0, desculpe. A derivada no ponto x menos x0. Beleza, se liga. Esse f' de x0 também pode ser um y' no ponto x0, ou simplesmente eu posso escrever com a notação dy dx no ponto x0, tá? São as várias maneiras de escrever a questão. Bom, então eu preciso saber a derivada naquele ponto. Eu sei estabelecer a derivada? Sei. Como? Eu posso determinar a minha dy dx facilmente, que é a mesma coisa da y'. Isso ocorre quando y é uma função de x. A partir dessa equação implícita, vamos derivá-la implicitamente, pensando em y como uma função de x. X é uma variável livre. Então, como é que fica a derivada implícita disso? Eu derivo normalmente isso, né? Derivada de uma função potência vai ser o quê? 6x ao quadrado, desce o 3, multiplica pelo 2 e diminui uma unidade, mais... Aqui eu já tenho que enxergar y como uma função que eu desconheço, está implícita, é uma função de x, então eu tenho cuidado de pensar que isso aqui é uma composição. Qual a derivada? 6y ao quadrado vezes a derivada interna, que é y', menos, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um produto, é um produto da função 9x pela função y.
tá? E tenho menos na frente. Então, eu vou calcular esse produto, conservar o menos, ok? Derivada da primeira, 9, vezes a segunda função, que é y, mais a primeira função, que é 9x, vezes a derivada da segunda, quem é y', beleza? Isso é igual a zero, que a derivada de 0 é 0. Melhorando isso aqui, arrumando, eu vou ter 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado y', fazendo a distribuição, menos 9y menos 9xy' igual a zero. Então, meu povo, isolando essa primeira derivada, eu posso arrumar, né, a expressão da primeira derivada, desculpe. Mas eu nem preciso. Por que eu nem preciso? O que eu estou querendo, meu povo? Eu estou querendo o coeficiente angular da retangente, que é a derivada no ponto, para um valor x0. Mas quando esse valor é x0, o x0 igual a 2, o y0 vale o quê? 1. E com isso eu vou conseguir encontrar essa derivada no ponto. Eu nem preciso arrumar, né, para determinar o valor dessa derivada. Se eu quiser arrumar, eu posso. Vou arrumar aqui, né, aproveitando que a gente já está fazendo. Vou pegar esse termo e esse termo, colocar o y em evidência. Pronto. Mandar o que não é derivada para o outro membro, vai menos 6x ao quadrado mais 9y. Isso implica que a derivada é 9y menos 6x ao quadrado sobre 6y ao quadrado menos 9x. Beleza, essa é a derivada arrumadinha, mas eu nem precisaria arrumá-la. Daqui mesmo, nesse formato, eu posso atribuir os valores de x e y do ponto e daí eu encontro a derivada nesse ponto. Olha só, para o ponto de coordenadas 2 e 1, o que é que acontece? Eu vou ter 6 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 1 ao quadrado, trocando os x e os y, tá, gente? Vezes a derivada, menos 9 vezes 1, menos 9 vezes 2 vezes a derivada igual a zero. Agora eu arrumo e vou achar o valor da derivada. 4 vezes 6, 24, mais 6y', menos 9, menos 18, y' igual a zero. Isso implica em que 6y' menos 18y' menos 12y'. 24 menos 9 dá quanto? Dá 15, né? Então vai passar para cá menos 15. Quem é y'? Menos 15 sobre menos 12, ou seja, 5 sobre 4. Logo, qual vai ser a equação da reta tangente? Y menos 1, que é o y0, igual uma equação da reta tangente, né? Que eu poderia ter um outro formato também. Até porque se eu considerasse a derivada dx dy, eu teria outra situação, tá? Apenas a inversa, a situação da inversa. O que é y de uma vira x da outra e assim vai, tá? Bom, y menos 1 igual a 5 quartos de quem? De x menos 2. Eu posso arrumar isso daqui, que é fácil, é só fazer a distribuição e isolar o y. Mas eu vou parar por aqui e deixar como exercício para vocês arrumarem essa situação, beleza? É só a álgebrazinha de manipulação, ok? Valeu! A gente finaliza aqui a derivada da função implícita e na próxima aula a gente já retorna com a derivada da função paramétrica, tá? Se liga na matemática, curte, compartilha e se inscreve no canal se não fez ainda. Valeu!